E o podcast da CDL de Itajaí está de volta. Eu sou Juliana Soares, assessora de comunicação da CDL e responsável por conduzir esse bate-papo com os nossos convidados. E hoje, quem está com a gente aqui no nosso estúdio é a Silvana Moreira, a Sil, para quem já conhece, que muita gente conhece ela aqui em Itajaí, que é a nossa gestora executiva e que vem trazer para a gente algumas informações sobre de como funciona a entidade, principalmente o SPC, mas também compartilhar com a gente um pouquinho da história dela, porque apesar dessa carinha não começou ontem, né, Sil? Não, já há bastante tempo, Ju. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, fico honrada, né, de saber que o meu assunto é relevante e estar aqui com vocês é muito importante para mim e para a entidade também. Ju, obrigada novamente, né, e eu estou aí à disposição para saber o que vocês querem saber aí da minha história, nesse decorrer de 21 anos que eu estou aqui na entidade, com muito prazer, né, trabalho aqui há bastante tempo, e contar um pouquinho da minha história vai ser importante até para os associados me conhecerem um pouquinho mais, né, saber quem é a Silvana. Eu tenho associados que me conhecem desde o início lá da minha carreira, quando eu comecei aqui na entidade como operadora comercial, e depois eu fui para a gestora comercial e até chegar onde eu estou hoje, mas nessa história toda aí a gente trabalhou bastante, foi fazendo muito, trazendo muito conhecimento para a entidade, mas aprendendo muito junto com a entidade também, né? E aí eu cheguei aqui onde eu estou junto contigo, né, Juliana Soares? A gente se conhece de outros carnavais, mas quando a Sil retornou, você vai saber de onde ela retornou daqui a pouquinho, também estava também de volta aqui na comunicação da entidade. Então, vamos dividir em partes, porque tem um assunto que a gente quer muito compartilhar com quem está nos assistindo aqui no YouTube, mas também está nos ouvindo, Sil, pelas plataformas. É sobre o SPC que muita gente às vezes não entende como é que é o funcionamento, mas é extremamente importante se a gente quiser fazer uma venda segura hoje. Mas vamos começar aí pela tua história, né? A Silvana já começou a carreira dela dentro da CDL ou teve passagens pelo comércio? Como é que foi? Qual é a tua história? Então, a minha história começou lá numa assessoria de cobrança, Ju. Eu comecei o meu primeiro emprego numa assessoria de cobrança, onde eu fiquei durante 9 anos fazendo cobrança, e entre esses 9 anos também fui analista de crédito para a mesma rede que também fazia empréstimo pessoal. Então, a minha trajetória comercial toda foi em análise de crédito, cobrança e agora no SPC, né? Então eu trabalhei durante 9 anos numa empresa que fornecia crédito, fazia cobrança para a financeira Losango, e aí fui convidada pelo presidente da entidade da época, né? Em 2001, o presidente da CDL conheceu eu trabalhando dentro da financeira e fez um convite para mim, perguntando se eu não queria trabalhar na área comercial da entidade, porque nessa época ele estava precisando de um comercial, e foi aí que eu entrei aqui na CDL. No fevereiro de 2001, eu entrei aqui na entidade e aí fui subindo, como eu falei anteriormente, né? Eu fui comercial, passei por várias áreas e até chegar na gestão. E toda aquela experiência lá nessa empresa acabou agregando, fazendo sentido total aqui para a CDL. Com certeza, Ju, porque fez todo sentido, né? Análise de crédito, cobrança, é o que o nosso associado hoje precisa de informação, né? E aí, desde então, eu vim só me aprimorando, melhorando, estudando, né? Tive a honra também de, não sei se é o momento, mas a gente já vai falar, né? Eu trabalhei, então, durante 15 anos na entidade, e aí cheguei até a gerência. Em 2016, a federação me fez um convite para eu trabalhar lá na federação, visitar então no estado 30 CDLs que ficaram sobre a minha gerência. E aí eu fazia toda a área comercial, crédito e cobrança também dessas 30 CDL no nosso estado. Rodou bastante. Rodei muito. Eu fazia uma média de 4 a 5 mil quilômetros por mês. Então, era da CDL de Jaraguá do Sul até Nova Trento. E aí eu fazia tudo aquilo que eu já faço e fazia antes na CDL, né? Que era cuidar do departamento da SPC, visitar associados, fazer consultoria. E aí a gente foi fazendo a mesma função que eu exercia aqui, eu exercia nas 30, mas sobre a gerência da FCDL. E aí, como tu bem falou, eu rodava muito, é um serviço muito cansativo. E aí, em 2020, a CDL me fez um convite, né? A gestora da época tinha saído. Eles me fizeram um convite para eu voltar em abril de 2020, foi quando eu voltei novamente para a entidade. Mas, Sil, quando a gente fala, né, em deixar uma CDL, claro que a nossa CDL de Itajaí é uma das maiores CDLs do estado, né? Ela tem um corpo, ela tem uma representatividade, mas receber um convite
uma federação é uma valorização, né? É realmente saber que o teu trabalho deu certo. Apesar de ter que rodar muito, a gente sabe que cada vez mais o trânsito na estrada ficou e está complicado, mas valeu a pena. Muito, Ju, muito. Eu saí de uma visão micro para uma visão macro, né? Eu sempre falo isso, porque eu via muito cidade, eu via minha entidade dentro de uma cidade e era isso que eu conhecia. Durante 15 anos eu fiz isso, eu conheci uma visão muito pequena daquilo e passando por uma CDL tu tens uma visão muito ampla, porque imagina só que eu lidava com uma diretoria com 800 e poucos associados e eu comecei a lidar com 30 diretorias diferentes, então são várias cabeças pensando diferente da minha e diferente daquilo tudo que eu vivi já, né? Então a gente aprende muito, é uma visão muito ampla, né? É uma coisa fora do normal, com certeza agregou muito naquilo que eu já conhecia, eu aprendi muito, eu acho que eu voltei muito mais completa, com muito mais conhecimento para poder hoje ajudar os nossos associados aqui de Itajaí. Mas hoje o trabalho da Sil vai além disso, né? Tu faz a gestão de tudo aqui. Hoje eu cuido de tudo, né? Hoje eu faço a gestão de tudo, tanto da área comercial, como da, né, toda a gestão da entidade, né? E também voltei, né, agora recentemente, fui convidada a voltar a trabalhar na FCDL como consultora da FCDL, que vai ser um trabalho também que vai agregar muito mais conhecimento ainda para eu trazer para os nossos associados aqui de Itajaí. Então, eu volto para a FCDL de uma forma um pouco diferente de antes, mas volto fazendo consultoria, né? Recebi, então, sobre minha gerência, eu vou ter em torno de 100 CDLs que vai passar por mim. E aí, quer dizer, novamente entra naquela história de aprendizado, de conhecimento, né? E de ter uma visão muito maior do que o que eu tenho já hoje, porque eu vou trabalhar, então, com mais CDLs ainda, aprendendo muito mais, com mais associados. E aí a gente entra também muito na indústria, né, Ju, que é muito importante, porque a gente tem uma visão de varejo, e quando tu entra numa indústria, a tua visão amplia muito mais ainda, e isso é muito bacana. Eu acho que vai ser mais conhecimento também que eu possa aplicar dentro da nossa entidade aqui. E explica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como é que é esse novo momento? Você vai estar nessas outras entidades dando consultoria de como funciona, de como poderia fazer? Qual é que vai ser a missão da Sil? Isso, a ideia da FCDL é pegar os gestores, então, no total, nós somos 209 gestores em toda Santa Catarina. Esses 209 passaram por um filtro e um treinamento e depois por um teste, quem estava mais preparado. Então, desses 209, tiraram 10 gestores e eu tive a honra de estar entre os 10, né, e participar disso. A ideia da federação é com que os gestores com mais conhecimento orientem aqueles novos que estão entrando, aqueles novos gestores, né, que precisam ter um pouco daquele conhecimento que é tanto na área de SPC como na área de gestão da entidade. Então, nós, os 10 que foram escolhidos, vamos fazer esse treinamento, né, para os novos gestores que estão entrando. Até porque, né, Sil, dentro do universo da CDL, das CDLs, a gente tem grandes, tipo a nossa, mas tem aquelas pequenininhas que não tem todo esse corpo que tu tem para poder atender. Então, isso vai fazer uma diferença para eles. Muito. Vai ajudar bastante. Vai, né, Ju? A gente tem hoje no estado CDLs que tem 4, 5 mil associados, que é a nossa CDL da capital, né? Depois nós temos Joinville, que tem 4 mil associados. Como tem CDLs que eu visitei ontem, inclusive, que ela está com 45 associados, sabe, Ju? Então, é um ponto de vista bem diferente uma da outra, e aí a gente precisa ajudar essa pequena a crescer junto com a gente, né? E essa é a função da CDL, ajudar o pequeno, né? Porque se a gente for fazer um levantamento, nós temos hoje um percentual maior de pequenos... Sim. Do que de grandes, no caso. Verdade. Isso é muito maior as CDLs pequenas, com menos de 200 associados, né, do que as maiores com mais de 200 associados. O número é bem maior de pequenas CDLs. Sil, e de quando tu começou para agora, mudou muito a rotina? Muito. De como você fazia os processos para agora? Inclusive, Ju, na sexta-feira, eu tive a honra de rever uma ex-funcionária da CDL, que ela trabalhou na época há 20 anos aqui, e já faz 20 anos que ela saiu. Bem coincidência, né? E ela estava explicando que na época dela ainda era de ficha, sabe, Ju? Olha só como a gente evoluiu, né? Quando eu entrei aqui, nós estávamos cadastrando aquelas fichas no computador. Pensa quanto tempo faz. A gente evoluiu muito, muito, muito. Ainda temos muito a evoluir, né? Mas evoluímos muito, sim, com certeza. Que bacana, Sil. Mas uma outra situação que é atribuição da Sil e que muita gente tem medo das 3 letrinhas, né, Sil? SPC. Estou no SPC, não estou no SPC? Para que serve o SPC? Eu não quero nem saber disso, mas precisa, principalmente o associado
precisa e pode utilizar dessa plataforma. A gente quer entender como é que funciona o SPC, que maneira a entidade também pode ajudar você, cidadão, você, né, que não é lojista, dentro desse sistema, daqui a pouquinho.